Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que está falando é o pastor Damião. Primeiramente eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero nos agradecer a todos que são inscritos aqui neste canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Deixa o seu joinha, meus irmãos, que no momento que você deixa o seu joinha, o YouTube vê que vocês gostaram. Compartilhe este vídeo. Aperte o sino de notificação para todos. Meus irmãos, eu vou falar aqui uma mensagem do coração de Deus para o coração de vocês. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 19, o versículo 13, está falando quando Jesus estava numa cidade, trouxeram as crianças para se aproximar de Jesus. E os discípulos de Jesus impediram que aquelas crianças se aproximassem. E ali, meus irmãos em Cristo, Jesus chegou e falou, deixa vir as criancinhas, não impede, porque delas são o reino do céu. Tem outra mensagem que diz assim, para nós alcançar a nossa salvação em Cristo, nós tem que ser igual uma criança, né? Uma criancinha. Uma criança, ela não tem malícia nenhuma, meus irmãos. É um anjinho do céu. Meus irmãos, eu estava ouvindo aqui um vídeo, né? De um irmão nosso, né? Em Cristo, né? Estava falando que viu muitas crianças nos UTI, nos hospitais, né? E falando, e chegou e perguntou para Deus por que aquelas crianças estavam ali sofrendo. E Deus falou para esse cidadão que Deus não podia fazer nada, porque ali era modo pecado, a desobediência dos pais e da mãe. Meus irmãos em Cristo, você que vai ouvir esta mensagem, Jesus Cristo, Ele é cheio de amor e compaixão, principalmente para uma criancinha, que é um anjinho dele. Principalmente para uma criancinha. Se nós somos pecador, a criança não tem pecado. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. A criança não tem, nem sabe quem é Deus. Não tem nem noção do mundo, nem das coisas que há no mundo. Ele nem entende nada. É um anjinho do céu. Esse cidadão falou esta besteira. Meus irmãos, respeito essa pessoa, como eu respeito a todos, mas eu não concordo. Eu não concordo. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus, porque Deus ele não pode ser contra a sua própria palavra. Eu li aqui para vocês, eu falei aqui para vocês, Deus não é contra a sua palavra. O que Deus pode fazer com nós que somos adultos, somos pai, você que é mãe, Deus pode arrumar alguma situação para nós se consertar. Se Deus permanece falando com nós não quer ouvir Deus, nós não quer obedecer a Deus, Deus pode arrumar alguma situação, aparecer alguma situação em nossas vidas, para que nós venha se consertar dos nossos erros, para parar de praticar a desobediência a Deus e o pecado a Deus, que Deus ama o pecador, mas Deus aborrece a prática dos nossos pecados, para que nós venha ser, quando nós morrer, nós venha ter o descanso para a nossa alma. Mas criança não. Criança não dá para acreditar. Criança não dá para aceitar isso. Não dá para estar em concordância com isso. Criança é criança. Eu vi também outra mulher que disse que é missionária,
também falando que a criança, ela tem pecado. A criança, ela não tem pecado. A criança nasce dos pecadores, que são os pais e a mãe. Mas a criança não tem pecado. Pecado tem nós, que nós pecamos em pensamentos, palavras, comportamentos. Nós pecamos muitas vezes, nós podemos ajudar uma pessoa, nós não ajudamos, nós já estamos pecando. Então, pecado tem nós. Criancinha não, criança é anjo do céu, anjo de Deus. Anjo de Deus. Quantos anjinhos durante o ano não nascem no nosso Brasil? Quantos anjos não nascem? Todo dia nasce um anjinho de Deus na terra. Ah, se não fosse esses anjinhos. Porque Deus, e não fosse esses anjinhos. Porque os anjinhos não têm pecado e nós temos pecado. Então nós não existimos nem aqui nessa terra mais. Então, meus irmãos, quando você ouvir uma pessoa falando esses tipos de assunto de criança, não aceite, não concorde, não dê credos, não dê ouvido, porque isso não vem da parte de Deus. Nós mesmos, eu já estou com 56 anos, quantas vezes já ouvi pessoa dizer, até na televisão a gente vê isso, pessoa dizer, nasceu um anjinho, mais um anjinho que nasceu, um anjinho de Deus. Quantas vezes nós vemos uma mãe com uma criancinha recém-nascida no braço, aí a gente, ai como é fofinho, ai que anjinho do céu. Quantas vezes nós não fala isso? Eu mesmo falo quando eu vejo uma mãe com uma criancinha recém-nascida no braço. Mas uma pessoa abrir a boca, ainda colocar Deus na frente, falou assim, que essas crianças estavam tudo sofrendo lá no hospital, e perguntou para Deus, e Deus falou que não podia fazer nada, mas da desobediência dos pais. Irmãos, não dá para acreditar, não dá para ouvir, não dá para ouvir com nossos ouvidos e ficar calados para não abrir a boca. Isso é o fim dos tempos, meus irmãos. Isso é o fim do mundo. O pessoal falava que nós chegássemos no ano de 2002, nós ia ver coisas que nunca vimos na terra, e nós estamos vendo. Isso está saindo até no meio dos pessoal que diz que ama a Deus, que diz que serve a Deus. Porque uma pessoa abrir a boca e dizer que Deus está pesando a mão numa criança, do recém-nascido, modo o pecado do pai e da mãe, olha, meus irmãos, só acredita quem não tem... Olha, só acredita nessas conversas, nessas besteiras. Só acredita a pessoa que não... Aliás, ninguém acredita. Porque todo mundo tem fé em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo sabe que uma criancinha não tem pecado. Todo mundo sabe que uma criancinha é um anjinho, sem noção da vida, não sabe de nada no mundo. Do mundo, daqui da terra. Ninguém acredita numa barbaridade dessa, porque eu não acredito e fico até chocado quando certos assuntos, e diz que foi Deus que falou. Ainda coloca Deus no meio das mentiras, isso é um espírito de engano que engana essas pessoas. Um espírito de engano, meus irmãos. É um espírito de engano que engana essas pessoas, para as pessoas envergonhar o nome de Cristo, para escandalizar o evangelho de Cristo, para dar mau testemunho, para trazer confusão nas mentes das pessoas, trazer contenda no meio do povo de Deus, porque isso não vem de Deus. Amém, meus irmãos? Compartilhe este vídeo em nome de Jesus.